Que lixo é este, avó? Gritou a neta, jogando meu humilde envelope diretamente na sujeira. Não nos envergonhe. Seu novo marido apenas sorriu com desdém. Eu o peguei em silêncio e fui embora. Eles continuaram a celebrar, até que uma hora depois, uma notificação chegou ao telefone do noivo. Ele empalideceu e deixou cair o copo. A história é a seguinte: O que é este lixo, avó? Gritou a neta, jogando meu humilde envelope diretamente na sujeira. Não nos envergonhe. Seu novo marido apenas sorriu com desdém. Eu o peguei em silêncio e fui embora. Eles continuaram a celebrar, até que uma hora depois, uma notificação chegou ao telefone do noivo. Ele empalideceu e deixou cair o copo. Seu conto de fadas terminou antes mesmo de começar. E antes de continuarmos, por favor, escreva de qual país você é e quantos anos você tem. É muito agradável conhecer nosso público. Dê um like e inscreva-se no canal, pois seu apoio nos inspira a criar novas histórias emocionantes. Boa audição! Meu nome é Lídia Petrovna e tenho 73 anos. Minha vida é como um velho romance desgastado. As páginas amareladas, a capa desgastada e os capítulos mais dramáticos ficaram no passado distante. Vivo em um tranquilo apartamento de 2 quartos em Yaroslavl, em uma casa que ainda lembra os sons do patifone. As janelas dão para um antigo jardim público, onde a lilás floresce na primavera e, no outono, os varredores varrem as folhas em pilhas tristes e cheirosas de fumaça. Cada um dos meus dias é igual ao anterior. Uma xícara matinal de chicória. Uma caminhada tranquila até a loja mais próxima para comprar pão e leite. Tricô e conversas intermináveis com a fotografia da minha falecida filha Olenka. Ela me deixou há 15 anos. A doença a consumiu em 6 meses, deixando-me com minha neta Alina, de 9 anos. Meu marido, Semen, morreu ainda mais cedo. Então ficamos eu e a Linushka sozinhas. Eu investi nela todo o meu amor não gasto, toda a minha alma. Vendi a casa de campo, as joias de família, tudo para que ela não precisasse de nada, para que recebesse uma boa educação, para que crescesse e se tornasse feliz. Eu trabalhava como economista em uma fábrica e, após me aposentar, vivia muito modestamente, economizando cada centavo para ela. A Lina cresceu bonita, inteligente, mas diferente. A cada ano, uma parede invisível crescia entre nós. Ela tinha vergonha da minha modesta aposentadoria, das minhas roupas velhas, das minhas conversas de avó sobre o passado. Ela aspirava a outro mundo, o mundo das revistas Glossy, restaurantes caros e pessoas bem-sucedidas. E um dia ela o encontrou. Seu nome era Stas. Stas era o oposto completo da nossa família. Confiante, ambicioso, dono de alguma startup de TI da moda. Ele usava ternos caros, dirigia um crossover preto brilhante e falava sobre coisas que eu não entendia, sobre blockchain, investimentos de capital de risco e escalabilidade de negócios. A Lina olhava para ele com admiração, e ele olhava para ela como um acessório bonito. Mais uma confirmação do seu sucesso. E então, em uma das noites cinzentas de novembro, o telefone tocou. Avó, olá. A voz de Alina no telefone soava animada de forma incomum. Alinotka, olá, querida. Algo aconteceu? Algo aconteceu. E como? Ela gorjeava. Stas me fez uma proposta. Teremos um casamento em 1 mês. Meu coração se contraiu. Por um lado, alegria por ela e, por outro, um pressentimento frio. Esta é uma notícia maravilhosa, disse eu, tentando fazer minha voz soar sincera. Eu sei, será o casamento do ano. No melhor clube da cidade, muitos convidados. Seus pais virão voando da Alemanha. Eles são pessoas muito ricas, entende? Eu entendo, respondi baixinho. Ela fez uma pausa
E eu entendi que agora começaria a parte mais importante. Avó, não estou ligando à toa. Precisamos parecer estar à altura. E os presentes devem ser bem, você entende, substanciais. Pensei, talvez você possa nos ajudar? Você tem algumas economias. Isso é muito importante para a nossa futura família, para que seus pais vejam que do meu lado também não há pobreza. Fiquei em silêncio. Economias. Ela estava falando do dinheiro que eu havia guardado para o meu funeral, só por precaução. Alina, só tenho minha aposentadoria, disse com cuidado. Avó, não se faça de pobre. Seu tom tornou-se impaciente. Eu sei que você economizou a vida toda. Procure nos cantos. Não precisamos de muito. Assim, 3.400. Pense, é um investimento na minha felicidade. Um investimento na felicidade. Devagar, desliguei o telefone. Do lado de fora caía a primeira neve, cobrindo as calçadas sujas com um sudário branco. Pela primeira vez em muitos anos, senti-me não apenas sozinha, mas roubada. Eles não queriam tirar meu dinheiro. Queriam tirar o último, minha dignidade. E naquele momento, entendi que não a daria. Lembrei-me de uma antiga conversa esquecida com meu falecido marido e de um documento que estava empoeirado na gaveta de sua mesa. E um sorriso apareceu em meu rosto. O jogo começou, mas as regras seriam estabelecidas por mim. Alguns dias depois da conversa ao telefone, Alina apareceu na minha casa sem aviso. Eu estava justamente folheando velhas fotos de Olenka, e sua aparição repentina foi como uma rajada de vento frio em um quarto quente. Ela não estava sozinha, mas com Stoss. Ele entrou no meu modesto apartamento com a aparência de dono da vida, olhando para o teto rachado e o velho sofá com um nojo mal disfarçado. Avó, estávamos por perto e decidimos passar, disse Alina sem tirar o casaco caro. Falar sobre o presente. Entrem, disse eu guardando as fotos. Querem chá? Não, obrigado, estamos com pressa, cortou Stas, sentando-se na minha velha poltrona que rangeu lastimosamente sob seu peso. Lídia Petrovna, vamos direto ao ponto. Você está pronta para nos ajudar com o casamento? Ele falava comigo como se eu fosse sua subordinada, chamada para prestar contas. Estou pronta para ajudar como puder, respondi olhando diretamente em seus olhos. Eu já vi muitos como ele, autoconfiantes, atrevidos, achando que o mundo inteiro está a seus pés. Ótimo, acenou Alina. Calculamos aqui. Precisamos de cerca de R$ 500.000 para a organização. Para isso e aquilo. Para não passarmos vergonha diante dos pais de Stas. R$ 500.000. Fingi surpresa. Alinótica, mas não tenho esse dinheiro. De onde? Avó, não faça isso. Ela acenou com a mão irritada. Você vendeu a casa de campo depois da morte do avô e o apartamento de Olenka. O dinheiro não poderia ter evaporado. Ela sabia. Ela sabia tudo e havia calculado tudo. Tenho um presente para vocês, disse eu levantando-me. Um presente que é muito mais valioso do que dinheiro. Aproximei-me de uma cômoda antiga e tirei de uma caixa uma brocha antiga com uma pequena safira. Era uma relíquia da nossa família. Passava de geração em geração desde a minha bisavó. Eu queria dá-la a Alina no seu aniversário de 18 anos, mas naquela época ela disse que era uma coisa velha. Aqui está. Estendi a broche para ela. É isso, avó. Você está falando sério? Alina nem sequer a pegou. Ela olhou para a broche como se eu tivesse oferecido um besouro seco. O que vou fazer com isso? Levar ao penhor? Stas, olhe que beleza. Stas sorriu. Lídia Petrovna, esses são outros tempos. Essas coisas só são valorizadas em museus. Precisamos de ativos reais. Dinheiro. Suas palavras foram como tapas. Eles não estavam apenas pedindo, estavam exigindo.
desvalorizando tudo o que era precioso para mim. Minhas memórias, minha família, meu amor. Vou pensar no que pode ser feito, disse eu, guardando a broche de volta na caixa. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permanecia calma. Eles saíram, deixando na casa o cheiro de perfumes caros e um sentimento gelado de humilhação. Sentei-me na poltrona e olhei fixamente para um ponto por muito tempo. Lembrava como criei a Lina, como lia contos de fadas para ela, como cuidava dela quando estava doente, como me alegrava com seus sucessos na escola. Onde tudo isso foi parar, quando minha doce e carinhosa menina se transformou nessa mulher fria e calculista? Provavelmente a culpa é minha. Amei demais, mimou demais, perdoou demais. Eu criei uma consumista, uma pessoa para quem o amor é medido em equivalente monetário. À noite, peguei novamente do armário a velha pasta com documentos. Dentro, entre certificados e documentos amarelados, estava ele, o contrato. O contrato que eu havia feito 7 anos atrás, quando Stas ainda não era ninguém, apenas um jovem talentoso com olhos ardentes e uma ideia genial, a quem todos os bancos negavam crédito. Naquela época, acreditei nele, arrisquei quase tudo o que tinha e estabeleci minhas condições, rígidas, bem pensadas, como convém a uma ex-economista. Ele as assinou sem olhar, ávido por dinheiro e sucesso. E eu estava certa de que ele há muito as esquecera. Mas eu não esqueci. Lembrava-me de cada cláusula, de cada vírgula. E sabia que a hora em que esse contrato entraria em vigor estava próxima. Coloquei a pasta sobre a mesa e cobri-a com a palma da mão. Era meu único trunfo nesse jogo sujo, e eu pretendia jogá-lo no momento mais oportuno. As memórias daquele dia de 7 anos atrás eram tão vivas como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu estava sentada na mesma poltrona e à minha frente, na beirada do sofá, estava o jovem e desconhecido Stas. Ele veio até mim por recomendação de Boris Ignatievich, nosso antigo advogado de família, a quem eu havia procurado para obter conselhos sobre como melhor administrar o dinheiro que restou após a venda da casa de campo e do apartamento da minha filha. Lídia Petrovna, dizia Stas naquela época, e seus olhos ardiam com um fogo genuíno. Tenho uma ideia que vai mudar o mundo. Uma plataforma para trabalho remoto que reunirá os melhores especialistas de todo o país. Este é o futuro. Preciso apenas de capital inicial. Muito pouco. Os bancos riem na minha cara. Eles não acreditam em TI. Eu o ouvia, e meu velho instinto de economista me dizia: há algo nesse rapaz, uma energia incrível, uma audácia multiplicada pela inteligência. E o mais importante, ele realmente acreditava no que dizia. Eu via nele não apenas um empreendedor, mas um jogador disposto a tudo para vencer. Essas pessoas ou conseguem tudo ou perdem tudo. Naquela época, arrisquei. Dei-lhe o dinheiro não como um presente, não como um empréstimo. Através de Boris Ignatievich, formalizamos tudo como um investimento anônimo de capital de risco em nome de um fundo suíço fictício. Stas nunca soube quem era seu anjo investidor. Ele recebeu o dinheiro e assinou um monte de documentos preparados por Boris. Era um complexo acordo acionário. Segundo seus termos, o fundo não recebia apenas uma participação, mas uma opção para adquirir um pacote controlador de ações. 51% em caso de um dos vários eventos de gatilho. Eu mesma insisti nesses pontos. Era meu seguro, minha força adormecida. Boris ficou surpreso com minha determinação naquela época. Lídia Petrovna, você é uma investidora nata. De onde vem esse conhecimento? Uma longa vida e trabalho como economista, Boris, respondi. Conheço o valor do dinheiro e o valor da ingratidão humana.
Um desses gatilhos era uma cláusula que eu mesma havia criado, lembrando das antigas guerras corporativas. Em caso de o beneficiário principal, ou seja, Stas, entrar em um casamento e assinar um contrato pré-nupcial que altere o regime de propriedade de seus ativos pessoais, o investidor tem o direito de exercer imediatamente sua opção. Stas, jovem e ávido por sucesso, assinou isso sem olhar. Para ele, era apenas uma formalidade no caminho para grandes somas de dinheiro. Ele provavelmente esqueceu no dia seguinte. E agora, 7 anos depois, esse dia chegou. Liguei para Boris Ignatievich. Sua voz, sempre calma e sensata, soou no telefone como um salva-vidas. Boris, olá. É a Belova, Lídia Petrovna. Faz 100 anos que não a ouço. Como está? Estou bem, Boris, mas preciso da sua ajuda. Lembra-se do nosso investidor suíço e de seu protegido. Como esquecer isso? Ele sorriu. Seu movimento genial. Acompanho sua empresa. E a Navitec decolou para os céus. Você estava certa. Ele está se casando, Boris, com a minha neta. Houve um silêncio na linha. Com a Lina, ele finalmente pronunciou. Que reviravolta. E estou certa de que ele assinará um contrato pré-nupcial. Ele ama demais seu dinheiro para arriscá-lo. E isso, se me lembro bem, é um dos nossos gatilhos. Você lembra tudo corretamente, Lídia Petrovna. Sua voz ficou séria. Isso nos dá o direito total de agir. O que você quer fazer? Respirei fundo. Quero preparar os documentos, notificações sobre a ativação da opção. Eu os entregarei no casamento como um presente. Boris Ignatievich ficou em silêncio novamente e depois riu baixinho. Lídia Petrovna, você não muda. Será o presente de casamento mais caro da história desta cidade. Os documentos estarão prontos. Ao desligar, senti uma confiança fria e embriagadora se espalhando pelo meu corpo. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma jogadora que preparava seu lance decisivo. Aproximei-me do armário, peguei um envelope no qual colocaria aquela broche antiga. Agora, um documento diferente entraria nele. Um papel que valia não apenas dinheiro, mas também dignidade. Minha dignidade. Eu sabia que Alina e Stas ficariam furiosos, seriam humilhados, mas eles mesmos escolheram esse caminho. Eles aprenderiam a respeitar a velha avó, ou, pelo menos, a temê-la. O casamento prometia ser inesquecível, especialmente seu final. O dia do casamento estava surpreendentemente ensolarado para o final do outono. O ar frio, mais claro, o céu azul e o ouro das folhas caídas sob os pés. Parecia que a própria natureza decidiu preparar uma bela decoração para sua festa. Vestia um simples vestido azul escuro e um casaco velho, mas elegante. Nenhuma joia, exceto uma fina corrente de prata, presente do meu falecido marido. Eu queria parecer exatamente como eles esperavam. Uma idosa modesta, quase invisível. Na minha bolsa havia um simples envelope branco. Nele, não havia dinheiro nem cheque. Havia um documento impresso em papel timbrado que Boris Ignatievich havia preparado para mim na noite anterior. Uma notificação sobre a ativação da opção. Meu presente de casamento. Chamei um táxi. O luxuoso clube de campo onde a celebração estava ocorrendo ficava a meia hora de carro da cidade. Ao me aproximar, vi uma fila de carros caros, convidados elegantes, fotógrafos apressados. Tudo gritava riqueza e status. Eu me sentia uma estranha naquela festa da vida. Mas dentro de mim não havia medo nem constrangimento, apenas uma curiosidade fria e distanciada. Saí do táxi e caminhei lentamente pela calçada de pedra até a entrada principal. Na porta, Alina me recebeu. Ela estava com um vestido de noiva luxuoso, com um penteado perfeito e diamantes nas orelhas. Ao me ver,
Ela franziu a testa. Avó, finalmente. Já estávamos pensando que você não viria. Por que veio de táxi? Eu pedi a Stas para enviar um carro para você, para controlar que eu não vestisse nada a mais, pensei. Não queria incomodá-los, respondi calmamente. Ela me olhou rapidamente, avaliando. Certificando-se de que eu parecia simples o suficiente, ela suspirou aliviada. Tudo bem. Entre. A cerimônia está prestes a começar. Seu lugar. Ela hesitou por um segundo. Lá atrás daquela coluna, mesa número 12. A mesa número 12 ficava no canto mais distante da varanda, quase na entrada de serviço. De lá, mal se via o arco decorado com flores, onde deveria ocorrer o registro. Eu estava sendo colocada na zona cega, longe dos olhos dos convidados importantes e das lentes das câmeras. Bem, acenei com a cabeça e fui para o meu lugar. Na mesa já estavam sentadas 2 mulheres idosas com vestidos de naftalina e um homem com o rosto amassado. Provavelmente, parentes inconvenientes de algum lado. Eles me cumprimentaram e voltaram a olhar para seus pratos. Sentei-me e comecei a observar. A cerimônia foi bonita e pomposa. Música ao vivo, votos escritos sob encomenda, lágrimas, rostos comovidos dos convidados. Stas parecia um noivo de capa de revista. Alina brilhava. Seu sonho se realizara. Ela havia escapado de sua pobreza e se tornado parte desse mundo brilhante e rico. Após a cerimônia, todos se mudaram para o salão de banquetes. Eu fui colocada novamente na mesma mesa 12. Eu vi Stas e Alina recebendo parabéns, como eles recebiam chaves de um novo apartamento no centro. Uma viagem para as Maldivas, relógios caros. Minha neta ria, flertava, agradecia. Ela estava em seu elemento. Não toquei na comida nem no vinho. Apenas sentei e esperei. Eu sentia olhares sobre mim. Os pais de Stas, um casal elegante da Alemanha, olharam várias vezes na minha direção com uma mistura de curiosidade e desprezo. Era a avó dela, aquela mesma, lia-se em seus olhos. Em um certo momento, Stas se aproximou da nossa mesa. Lídia Petrovna, como está a festa? Perguntou ele com um sorriso forçado. Tudo muito bonito, Stanislav, respondi olhando diretamente em seus olhos. Ele ficou um pouco envergonhado com meu olhar direto. Nós e Alina somos muito gratos pela sua compreensão, disse ele, claramente se referindo ao dinheiro que eles nunca receberam. Oh, não há de quê. Sorri. O presente ainda está por vir. Ele não entendeu a dica. Acenou com a cabeça e foi para convidados mais importantes. Eu sabia que o momento estava se aproximando. O mestre de cerimônias anunciou que agora os noivos iriam circular entre todos os convidados para receber parabéns e presentes pessoais. O coração bateu um pouco mais rápido, não de emoção, mas de antecipação. A apresentação estava chegando ao seu clímax. O mestre de cerimônias, um jovem com cabelo liso e um sorriso ensaiado, anunciou. E agora, queridos amigos, o momento mais emocionante da nossa noite. Nossos belos noivos, Alina e Stanislav, receberão pessoalmente os parabéns e presentes de cada um de vocês. Uma música sentimental suave começou a tocar. Alina e Stas, de mãos dadas, começaram sua ronda. Eles se moviam de mesa em mesa como um casal real, recebendo presentes de seus súditos. O processo foi bem ensaiado. Eles começaram com os convidados mais honoráveis: pais, amigos próximos, parceiros de negócios. Eu observava esse espetáculo da minha mesa 12. O pai de Stas entrega ao filho as chaves de um novo carro. Sua mãe coloca no dedo de Alina um anel com um enorme diamante. Um parceiro de negócios estende um envelope que, pelo que se podia ver pela sua espessura, estava cheio de cartões de parabéns não muito generosos. Alina exclamava, agradecia, apertava as mãos contra o peito.
Stas sorria paternalisticamente e apertava as mãos. Seus rostos brilhavam de felicidade e ganância. Eles circulavam pelas mesas lentamente, desfrutando de cada momento do seu triunfo. Eles chegaram à nossa galeria por último. Quando se aproximaram, meus vizinhos se apressaram, tirando de suas bolsas seus modestos presentes: um jogo de roupa de cama, um vaso de cristal, um envelope fino com um par de notas. Alina os aceitou com um sorriso forçado, mas frio, passando rapidamente para Stas, que colocava tudo em uma bandeja especial carregada por um assistente atrás deles. Finalmente, chegou a minha vez. Avó, disse Alina, e em sua voz havia notas de impaciência. O que você tem aí? Espero que você não tenha esquecido. Ela estendeu a mão, esperando ver um envelope grosso com dinheiro que ela havia exigido com tanta insistência. Seus olhos brilhavam de antecipação. Stas estava ao lado, com os braços cruzados sobre o peito, com o mesmo sorriso condescendente no rosto. Eu lentamente tirei da minha bolsa o meu simples envelope branco. Na sala, por um instante, reinou o silêncio. Todos que estavam por perto olhavam para mim com curiosidade. O que essa pobre velhinha poderia dar? Estendi o envelope para Lina. Feliz casamento, netinha. Seja feliz. Ela pegou o envelope. Seus dedos imediatamente sentiram que não havia um maço de dinheiro dentro. Havia apenas um único papel dobrado em 4. O sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. Ela olhou para mim com incompreensão, depois para Stas. O que é isso? Perguntou ela, e sua voz ficou dura. Abra e veja, respondi calmamente. Ela nervosamente rasgou o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente o texto jurídico no papel timbrado. Ela não entendeu nada. Havia palavras: opção, acordo acionário, cláusula 4.7, direito incondicional. Para ela, era apenas um galimatias. Isso é uma piada? Sibilou ela, amassando o papel na mão. Você está zombando de mim? Onde está o dinheiro? Este é o meu presente. Respondi olhando diretamente em seus olhos. Ele é muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Você simplesmente ainda não entende. Stan se aproximou, arrancou o documento de suas mãos. Ele, ao contrário de Alina, era advogado e empresário. Ele começou a ler, e eu via como seu rosto mudava lentamente. Primeiro incompreensão, depois reconhecimento, e então medo. Medo pálido e animal. Ele levantou os olhos para mim, e neles eu li tudo. Ele entendeu, ele se lembrou, mas Alina não entendeu nada. Ela só via que, em vez de dinheiro, lhe deram um papelzinho. Seu rosto se contorceu de raiva. Ela foi humilhada diante de todos os convidados. Sua avó, uma velha pobre, ousou zombar dela assim. E então ela fez o que foi a gota d'água. O que depois do qual não havia mais volta. O rosto de Alina ficou vermelho de raiva. Ela olhava para mim com tanto ódio como se eu fosse seu pior inimigo. Todos os seus sonhos de um presente substancial, com o qual ela poderia se gabar diante dos novos parentes, desmoronaram. Em vez disso, um papel incompreensível e vergonha. O que é este lixo, avó? Ela gritou para toda a sala. Sua voz quebrou em um guincho. Ela amassou o documento na mão e, com toda a força, jogou-o no chão. O envelope com o papel caiu diretamente em uma pequena poça de champanhe derramado por alguém, misturado com a sujeira das solas de dezenas de convidados. Não nos envergonhe, continuou gritando ela, apontando o dedo para mim. Eu sabia que você não daria nada além de vergonha. Você deveria ficar em casa na sua toca. Stas estava ao lado, pálido como a morte. Ele entendeu tudo. Ele viu o que ela acabara de jogar fora. Ele tentou dizer algo, pegar sua mão, mas era tarde demais.
Ele apenas olhava para mim com horror. Seu sorriso presunçoso havia desaparecido do rosto, deixando apenas perplexidade e medo. Os convidados ficaram paralisados, até a música parou. Todos olhavam para essa cena feia. Os pais de Stas olhavam com nojo, mas não para mim, e sim para sua nova nora. O pai de Alina, que estava em algum lugar na sala, parecia pronto para afundar no chão. E eu ficava em silêncio. Eu olhava calmamente para minha neta, para seu rosto distorcido pela raiva. Eu via como ela, sufocando de raiva, se virava para Stas e sibilava. Bem, o que você está fazendo aí? Diga algo a ela. Jogue-a fora daqui. Mas Stas não conseguia dizer uma palavra. Ele olhava ora para mim, ora para o pedaço de papel molhado e sujo jogado a seus pés. Ele entendia que algo irreparável acabara de acontecer. Eu lentamente, sem prestar atenção às centenas de olhares voltados para mim, me inclinei. Minhas velhas articulações rangeram em protesto. Com 2 dedos, peguei cuidadosamente do chão o documento amassado, alisei-o, sacudi as gotas de champanhe. O papel havia molhado, a tinta havia borrado um pouco, mas o texto ainda estava legível. Levantei os olhos e olhei para eles, para Alina, ainda cheia de raiva, para Stés, pálido de horror. Você cometeu um grande erro, Alinótica, disse baixinho, mas minha voz ecoou como um sino no silêncio que se instalou. Um erro muito grande. Virei-me e, sem dizer mais nada, dirigi-me para a saída. Caminhei devagar, com as costas retas, segurando na mão aquele documento molhado, humilhado, mas tão importante. Ninguém tentou me deter. Eu só ouvi atrás de mim um sussurro confuso e a respiração pesada da minha neta. Saindo para o ar fresco, não fui para o estacionamento de táxis. Sentei-me em um banco em uma alameda escura, longe das luzes brilhantes e da música alta. Não chorei. Por dentro, havia um vazio. Aquele mesmo vazio que vem depois que o último fio é cortado. O fio do amor, da esperança, do perdão. Peguei o telefone, encontrei o número de Boris Ignatievich. Boris, disse com voz firme. Ela fez isso. O que exatamente? Perguntou ele. Ela me humilhou. Ela jogou a notificação fora publicamente. Houve um silêncio na linha. Eu entendi, Lídia Petrovna. Ele finalmente pronunciou. Vou ativar o protocolo imediatamente. A contagem regressiva começou em minutos. Desliguei o telefone. A música na festa de casamento começou a tocar novamente. Eles provavelmente decidiram que o incidente havia terminado. A velha foi embora. Podemos continuar a festa. Eles nem imaginavam que seu conto de fadas já havia terminado. Restava apenas esperar a notificação oficial. O táxi me levava pela cidade à noite. As luzes passavam, fundindo-se em faixas borradas. Eu olhava pela janela, mas não via nada. Diante dos meus olhos havia apenas uma imagem. O rosto de Alina, distorcido pela raiva, e meu presente, voando na sujeira. Mas a dor já não estava mais lá. Havia apenas um sentimento de justiça fria e distanciada, como se eu estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. E o final desse filme já me era conhecido de antemão. Ao chegar em casa, não acendi a luz na sala. Fui para a cozinha. Coloquei a chaleira. Ações mecânicas e habituais ajudavam a reunir os pensamentos em um só lugar. Enquanto a água fervia, aproximei-me da estante de livros, onde em uma prateleira separada estavam as fotografias. Aqui está Olenka, minha filha, rindo enquanto segura a pequena Lina de 1 ano. Aqui estamos todos juntos na casa de campo. Ainda, quando o Semen estava vivo, felizes, despreocupados. Peguei uma foto de Alina no 1º ano, com grandes laços brancos e um buquê de gladiolos.
Em que momento aquela menina se transformou naquela mulher rancorosa e gananciosa que vi hoje? Não encontrava resposta. Talvez eu a tenha mimado demais. Talvez a morte da mãe a tenha afetado tanto. Ou talvez ela sempre tenha sido assim. Apenas em meu cego amor materno por minha filha, transferi esse amor também para minha neta, sem notar o óbvio. A chaleira apitou, trazendo-me de volta à realidade. Preparei um chá forte com hortelã, sentei-me na minha velha poltrona. O apartamento estava em silêncio. Esse silêncio já não me oprimia mais. Pelo contrário, parecia curativo. Era meu silêncio, meu espaço, meu mundo, no qual eles não tinham mais entrada. Eles me humilharam. Eles pensaram que me esmagaram. Mas eles não levaram uma coisa em consideração. Eu não era apenas uma avó. Eu era uma economista da velha guarda. Eu sabia contar, analisar e principalmente esperar. Todos esses anos vivendo com uma modesta aposentadoria, não me queixei, não pedi ajuda. Eu observava, via como crescia o bem-estar deles, construído com meu dinheiro. Eu via como a Lina mudava, como ela valorizava cada vez mais as coisas e não as pessoas. Eu via tudo e ficava em silêncio. Esperava o momento em que eles mesmos mostrariam seu verdadeiro rosto. E hoje, eles o mostraram. Peguei da bolsa o documento molhado, mas ainda intacto. Coloquei-o cuidadosamente sobre a mesa para que secasse. Notificação de ativação de opção. Essas 3 palavras eram minha sentença para eles. Eu não sentia schadenfreude ou sede de vingança. Não. Eu sentia apenas uma coisa: a necessidade de restaurar a justiça. Colocar no seu lugar pessoas que esqueceram o que é respeito, gratidão e dignidade humana. Eu não era mais uma vítima das circunstâncias, uma velha fraca e dependente. Em mim despertou aquela Lídia Petrovna, que outrora discutia em pé de igualdade com os diretores das fábricas, provando sua razão com números nas mãos. Aquela que sabia calcular riscos e acertar no alvo. Eu sabia que naquele exato momento Boris Ignatievich já havia enviado solicitações oficiais ao registrador de ativos e ao banco. A máquina jurídica havia sido acionada. Restava apenas esperar. Eu não duvidava que Stais, assim que se recuperasse, começaria a agir. Ligaria para advogados, tentaria fazer algo, mas era tarde demais. A armadilha havia se fechado. Terminei de tomar o chá, levantei-me e aproximei-me do telefone. Disquei o número de Alina. Ela não atendeu. Então, escrevi uma mensagem curta para ela. Espero que o casamento tenha sido um sucesso. Meu presente será entregue em breve. Com os melhores cumprimentos, sua avó. Enviei a mensagem e desliguei o telefone. Não tinha mais nada a dizer a eles. Agora os documentos falariam por mim. Deitei-me e pela primeira vez em muitos anos dormi imediatamente com um sono profundo e tranquilo. Sem sonhos, sem preocupações. O sono de alguém que sabe que o dia seguinte trará o tão esperado desfecho. Enquanto eu dormia tranquilamente, no outro lado da cidade, no escritório de Boris Ignatievich, o trabalho fervilhava. Ele, como prometido, iniciou o protocolo imediatamente. A jurisprudência não é magia, mas um mecanismo preciso. E no nosso caso, todas as engrenagens desse mecanismo estavam lubrificadas e preparadas antecipadamente. Primeiro, Boris enviou uma notificação oficial autenticada por um notário ao registrador, que mantinha o registro de acionistas da empresa de Stas, Inovik. A notificação continha uma referência à cláusula 4.7 do nosso acordo acionário e uma exigência de realização imediata da opção. Uma cópia dessa notificação também foi enviada à sede do banco onde eram mantidas as contas corporativas da empresa. Aquele pedaço de papel que a Lina jogou na sujeira era apenas um gesto simbólico.
Um último aviso. A força jurídica não estava nele, mas no original do contrato, que estava guardado no cofre de Boris. Meu presente era, na verdade, apenas um belo acorde final, demonstrando que eu havia dado a eles uma chance de se arrependerem. Eles não a aproveitaram. O mecanismo era simples e elegante, como uma partida de xadrez bem planejada. Há 7 anos, quando Stas assinou o contrato, ele estava confiante de que estava recebendo dinheiro de um fundo suíço anônimo. Ele não se preocupou com os detalhes, apenas a quantia o interessava. E como se sabe, o diabo está nos detalhes. A cláusula 4.7 dizia: em caso de mudança no estado civil do beneficiário principal, Stanislav Voronov, e da assinatura por ele de qualquer acordo, incluindo, mas não se limitando a, um contrato pré-nupcial que afete direta ou indiretamente o regime de propriedade de seus ativos pessoais, incluindo ações da empresa Innovic, o investidor recebe o direito incondicional e imediato de exercer a opção de aquisição de 51% das ações da empresa pelo valor nominal estabelecido no momento do investimento inicial. Em linguagem simples, ao assinar pela manhã o contrato pré-nupcial com Alina, e eu estava certa de que ele o havia assinado para proteger seus milhões de possíveis reivindicações da esposa no futuro, ele mesmo, com suas próprias mãos, ativou uma bomba relógio. Ele pensava que estava se protegendo de Alina, mas, na verdade, abriu a porta para mim ter controle total sobre sua empresa. Por que ele assinou isso naquela época, há 7 anos? Porque era jovem, inexperiente e confiante de que não se casaria nos próximos 10 anos. E também porque tais cláusulas são prática padrão em investimentos de capital de risco. O investidor protege seus investimentos de circunstâncias imprevistas, incluindo divórcios e divisões de bens. Boris Ignatievich simplesmente formulou essa cláusula da maneira mais rígida possível. Agora, após receber a notificação oficial, o registrador não tinha outra escolha a não ser iniciar o procedimento de transferência de ações. Isso levava algumas horas. Durante esse tempo, as informações eram atualizadas em todos os bancos de dados. E assim que o processo era concluído, o banco que atendia a empresa recebia automaticamente os dados atualizados sobre a mudança do proprietário principal, o que, por sua vez, levava ao bloqueio imediato de todas as operações de despesa nas contas, até receber uma ordem pessoal do novo acionista majoritário, ou seja, de mim. Eu imaginava a expressão no rosto de Stas quando ele recebesse essa notificação. Ele, que tanto se orgulhava de ter construído tudo sozinho, de repente descobriria que seu império não lhe pertencia mais, que ele era apenas um gerente assalariado em uma empresa pertencente a uma velha pobre que ele havia humilhado publicamente uma hora antes. Boris Ignatievich havia pensado em tudo nos mínimos detalhes. Ele até preparou um rascunho de carta para o conselho de administração e os principais funcionários da Inovatec, informando sobre a mudança de proprietário e que todos os processos operacionais permaneciam inalterados. Isso era necessário para evitar pânico e caos na empresa. Eu não queria destruir o que um dia havia investido dinheiro. Eu apenas queria recuperar o controle e a dignidade. De manhã, quando acordei, sabia que o processo já era irreversível. Não sentia alegria nem schadenfreude, apenas uma satisfação fria por um trabalho bem feito. Eu, Lídia Petrovna Belova, ex-economista e modesta aposentada, acabara de realizar minha operação financeira mais bem-sucedida. E o preço dessa operação não era em dinheiro. Era medido em justiça restaurada. No casamento, após minha saída, reinou uma animação constrangedora.
Os convidados, um pouco recuperados do choque, tentavam agir como se nada tivesse acontecido. O mestre de cerimônias, para aliviar a tensão, aumentou o volume da música e anunciou alguma competição boba. Alina, tentando manter as aparências, forçou-se a sorrir e até saiu para dançar. Mas seu sorriso era forçado e seus movimentos bruscos. Ela estava furiosa. Stas, como me contou mais tarde um parente distante com quem conversei por telefone, estava mais sombrio que uma nuvem. Ele chamou Alina de lado e eles sussurraram furiosamente em um canto. Era visível que ele estava em pânico. Ele, ao contrário dela, entendeu que o papel jogado na sujeira não era apenas uma ofensa, mas algo muito mais sério. Mas o que exatamente? Ele ainda não conseguia compreender totalmente. Voltando à mesa, ele começou a beber muito. Champanhe, uísque, tudo o que aparecia à mão. Ele tentava afogar a ansiedade crescente com álcool. Cerca de 1 hora após minha saída, quando a festa estava no auge, Stas decidiu fazer um brinde. Era sua hora de glória, o momento de triunfo que ele esperava há tanto tempo. Ele se levantou com um copo, balançando um pouco mais do que o permitido para um noivo feliz. Amigos! Começou ele em voz alta, tentando falar mais alto que a música. Quero levantar este copo por nós, por nossa família, por meu sucesso. Ele olhou ao redor da sala com um olhar orgulhoso. Muitos de vocês sabem como comecei. Do zero. Eu não tinha nada além de uma ideia e fé em mim mesmo. Eu construí esta empresa. Ele pronunciou com orgulho o nome Novik. Com minhas próprias mãos, minha própria mente, meu próprio suor e sangue. Eu me fiz sozinho. E hoje estou aqui, bem-sucedido, feliz, ao lado da mulher mais bonita. Nesse exato momento, quando ele se deleitava com sua própria grandeza, seu telefone vibrou no bolso do paletó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eram notificações do sistema, que chegavam uma após a outra. Ele fez uma careta irritada, mas continuou o discurso. Quero que todos saibam. O telefone vibrou novamente, insistentemente. Stas não aguentou. O que mais há lá? Murmurou ele e, interrompendo o brinde pela metade, pegou seu smartphone caro. Ele deu uma olhada rápida na tela, pretendendo desligar o som, e congelou. Os convidados olhavam para ele, perplexos. A música parou. Na tela, várias mensagens estavam acesas. A primeira do registrador corporativo. Notificação. Foi realizada a mudança do acionista majoritário no registro da Sociedade de Responsabilidade Limitada Inovik. O atual proprietário do pacote controlador de 51% é Belova Lídia Petrovna, a segunda do seu banco. Atenção! Devido à mudança do beneficiário principal da empresa, todas as operações de despesa em suas contas corporativas foram temporariamente bloqueadas até receber instruções do novo proprietário. A terceira era de Boris Ignatievich. Curta e objetiva. Parabéns pelo casamento, Stanislav. O presente foi entregue, atenciosamente, representante do investidor. O rosto de Stais foi perdendo a cor lentamente. O rubor do champanhe bebido deu lugar a uma palidez mortal. Ele olhava para a tela e seus lábios se moviam sem som. Ele relia a mensagem repetidamente, sem acreditar em seus olhos. O que há aí, querido? Perguntou Alina, aproximando-se dele. Algum problema? Ele não respondeu. Ele levantou os olhos lentamente para ela, e neles havia tanto terror, tanto vazio, que ela recuou. A mão que segurava o copo de champanhe enfraqueceu. O copo de cristal escorregou de seus dedos e caiu com um estrondo no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Assim como seu império acabara de se desmoronar. Isso é impossível, sussurrou ele, olhando para o vazio. Isso não pode ser. Ele cambaleou.
Alina o segurou pelo braço. Os convidados ficaram paralisados, sem entender que drama se desenrolava diante de seus olhos. O conto de fadas terminou. O pesadelo começou. E a diretora desse pesadelo era uma senhora modesta, que eles haviam expulsado com vergonha de sua festa uma hora antes. A queda foi rápida e humilhante. O copo quebrado tornou-se o símbolo do seu mundo desmoronado. Stas, pálido como um papel, empurrou Alina e, cambaleando, correu para a saída do salão. Ele ligou febrilmente para seu advogado, depois para seu corretor, depois para o diretor financeiro. O que significa transferido? Como transferido? Isso é ilegal. Isso é uma tomada de controle hostil. Gritava ele ao telefone, correndo pelo saguão. Alina, sem entender nada, correu atrás dele. Stas, explique o que está acontecendo. Quem é Belova Lídia Petrovna? Isso é algum erro. Ele virou-se bruscamente e seu rosto estava distorcido de raiva e medo. Erro! O erro é você! Gritou ele para ela. Belova Lídia Petrovna é sua avó, aquela mesma que você acabou de humilhar diante de todos. Minha avó? Alina ficou paralisada de espanto. Mas ela é pobre. Ela não tem um tostão. Pobre! Riu histericamente Stas. Há 7 anos ela foi minha principal investidora. Ela me deu dinheiro para começar e eu assinei um contrato sem ler. Eu pensei que era algum fundo suíço. Ele agarrou a cabeça. Contrato pré-nupcial, cláusula 4.7. Meu Deus, que idiota eu sou. Que contrato? O que isso tem a ver com isso? Gaguejava Alina. Tem a ver com o fato de que, ao assiná-lo esta manhã, eu mesmo entreguei a ela minha empresa. Gritava. Você e sua ganância. Seu desejo de controlar tudo. Você insistiu nesse contrato, querida. É assim que deve ser. Isso nos protegerá. Você nos protegeu. Você me destruiu. Seus gritos eram ouvidos em todo o pó-salão. Os convidados, esquecendo a comida e a dança, saíram para o saguão e observaram o escândalo com curiosidade. Os pais de Stas se aproximaram do filho, tentando acalmá-lo. Stanislav, controle-se, dizia o pai. O que aconteceu? Tudo, pai, tudo, acenou com a mão. A empresa não existe mais. Ela pertence a ela, aquela velha. Nesse momento, o pai de Alina, que até então estava confuso de lado, aproximou-se deles. Que absurdo você está dizendo, disse ele rudemente a Stas. Que velha? Você está bêbado? Pergunte à sua filha, resmungou Stas. Foi ela quem jogou no chão hoje um documento que me custou todo o meu negócio. Todos os olhares se voltaram para Alina. Ela estava no meio do saguão com seu vestido de noiva luxuoso e lentamente percebia a magnitude do desastre. Seu sonho de uma vida rica e despreocupada desmoronou em pó. Ela não apenas não conseguiu um marido rico, mas também se tornou a causa de sua ruína. Eu não sabia, sussurrou ela. E lágrimas escorreram por suas bochechas. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e autocomiseração. O escândalo aumentava. Os pais de ambos os lados gritavam uns com os outros. Alina chorava. Stas corria pelo saguão como um animal acossado. Os convidados, depois de se deleitarem com o espetáculo, começaram a se dispersar lentamente, levando consigo a principal fofoca do ano. Meia hora depois, restavam apenas eles no clube. Uma família destruída e humilhada, cuja festa se transformara em farsa. O administrador do estabelecimento aproximou-se do pai de Stas e, em silêncio, estendeu-lhe a conta do banquete. Este olhou para o valor, empalideceu ainda mais e, sem dizer uma palavra, pegou o cartão de crédito. Seu conto de fadas terminou. Eles estavam sentados em um salão vazio e ecoante, entre pratos frios e flores murchas. E em algum lugar distante, no meu tranquilo apartamento, eu, Lídia Petrovna, dormia o sono dos justos.
O sono de alguém que recuperou o que lhe pertencia por direito. Não o dinheiro, nem as ações, mas o sentimento de dignidade própria. A justiça triunfou. Algumas semanas se passaram. O burburinho em torno do casamento escandaloso gradualmente diminuiu, deixando apenas um gosto amargo para seus participantes e muitas fofocas para toda a cidade. Enquanto isso, eu vivia minha vida tranquila e medida, mas essa vida já era completamente diferente. Primeiro, como nova acionista majoritária, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Inovatec. Não apareci pessoalmente. Todas as negociações foram conduzidas por Boris Ignatievich. Eu não pretendia destruir a empresa. Pelo contrário, queria que ela funcionasse e gerasse lucro. Mas queria que ela funcionasse segundo as minhas regras. Não demiti Stace. Isso seria muito simples. Deixei-o no cargo de diretor-geral, mas com uma condição. Acima dele foi colocado um novo conselho de administração, composto por pessoas em quem eu confiava, liderado por Boris Ignatievich. Cada uma de suas decisões, cada contrato, cada passo financeiro agora passava por um controle rigoroso. Ele, de dono do seu império, transformou-se em um gerente assalariado sob vigilância constante. Seu salário foi reduzido em 1/3, e todos os bônus e opções foram anulados. Isso era uma punição muito mais elaborada do que uma simples demissão. Ele tinha que ir trabalhar todos os dias e ver outros gerenciando sua criação. Alina e Stas tentaram entrar em contato comigo. Primeiro vieram as ligações. Alina chorava, implorava, pedia perdão. Dizia que estava errada, que o demônio a possuíra. Stas tentava falar de uma posição de força, ameaçava com processos, mas rapidamente percebeu que era inútil. Todos os trunfos jurídicos estavam do meu lado. Quando perceberam que eu não atendia às ligações, vieram até minha casa. Não abri. Eles ficaram na porta, gritaram, bateram. Eu apenas sentava na poltrona e lia um livro, ouvindo seus gritos como um ruído distante e desagradável. Finalmente, passaram para cartas, longas, confusas, cheias de arrependimento tardio e autocomiseração. Eles escreviam que, após o casamento, todos se viraram contra eles, que estavam afundados em dívidas. Afinal, tiveram que pagar pelo banquete luxuoso, que suas vidas se transformaram em um inferno. Li todas as cartas deles e coloquei em uma pasta separada. Depois sentei e escrevi uma resposta para eles. Uma, comum, para os dois. Queridos Alina e Stanislav, escrevi, recebi sua mensagem. Não guardo rancor de vocês, mas o perdão da forma como vocês esperam não virá. O perdão deve ser merecido. Vocês dois são jovens, saudáveis e, espero, não completamente tolos. Vocês têm uma chance de consertar tudo. Stanislav, você tem um trabalho. Trabalhe honestamente e com dedicação. E talvez um dia você possa comprar de mim as ações da empresa, mas já pelo valor de mercado. Alina, você recebeu uma boa educação. Encontre um trabalho. Pare de depender de maridos ricos e parentes abastados. Comecem a viver de maneira modesta. Aluguem um apartamento simples. Aprendam a contar dinheiro e a valorizar não as coisas, mas as pessoas. Talvez então, daqui a alguns anos, possamos conversar, mas em pé de igualdade. Por enquanto, aprendam a viver. Com respeito, Lídia Petrovna. Enviei essa carta e não pensei mais neles. Minha nova vida começou. Parte dos dividendos da empresa, como sonhara, destinei à criação de uma fundação beneficente, em nome da minha falecida filha, Olenka. A fundação apoiava estudantes talentosos de famílias de baixa renda, aqueles que têm talento, mas não têm dinheiro para desenvolvê-lo. Eu mesma selecionava os candidatos, lia suas histórias,
encontrava-me com eles. Isso deu um novo e elevado significado à minha vida. Eu não era mais uma velha solitária. Eu era a fundadora de uma fundação, uma acionista respeitada, uma pessoa cuja opinião era ouvida. Voltei a viver. Ia a teatros, encontrava pessoas interessantes, viajava. Vendi meu antigo apartamento e comprei um novo, claro, com uma grande varanda onde criei um jardim inteiro. Às vezes, Boris Ignatievich me ligava e contava as novidades. A Lina realmente conseguiu um emprego em uma pequena empresa como assistente de gerente. Stas trabalhava como um louco sob o controle da nova administração. Eles venderam seu carro caro, alugaram um apartamento comum na periferia e, parece, começaram a entender o que é a vida real. Eles voltarão um dia para a minha vida? Não sei. E, francamente, isso já não é tão importante para mim. Eu os perdoei, mas não esqueci. Eu os deixei ir, dando-lhes a lição mais importante. A lição de que a dignidade humana não é um ativo que pode ser comprado ou vendido, e que até mesmo a avó mais quieta e discreta pode se revelar uma jogadora que, no final, leva todo o pote. Obrigada por ter estado comigo até o final desta história. Se ela tocou você, dê um like, compartilhe sua opinião nos comentários. Boa! Talvez você também tenha passado por situações em que teve que lutar por sua dignidade. Seu apoio é muito importante e ajuda a criar novas histórias, não menos profundas. Vivam felizes e nunca permitam que ninguém os humilhe.